Eu achei que 5 anos em uma conferência era um presente que Deus tinha para nós, como igreja. E eu posso dizer para vocês que eu estava satisfeito com isso. Eu estava feliz com isso. Mas, cara, vamos falar uma coisa. 4 dias. Sabe quando você começa a encaixotar as coisas que você pensa assim, meu Deus, quanta coisa a gente tem, sabe? Só que uma boa parte dessas coisas, vamos lá, vamos ser sinceros, são coisas que a gente às vezes nem precisa, né? A diferença é que 99% das coisas que nós mudamos para cá são coisas que nós usamos e precisamos. Então, em 4 dias, de quarta-feira até a meia-noite de hoje, 1 hora, 2 horas de hoje, das 2 em diante não conta, porque a gente já estava fazendo outras coisas que não era lidar, eu acho. Nós montamos toda essa infraestrutura aqui. Esse prédio, esse lugar, isso aqui que nós estamos construindo juntos. Você que nos visita, você que é membro da casa, isso é para a igreja dos nossos filhos. É para as nossas crianças que agora tem uma sala que tem o dobro do tamanho que nós tínhamos. Com uma infraestrutura que comporta, nós nos recebemos de uma forma que nós não podíamos antes. Então não é que o que Deus não nos deu antes não é que o que Deus nos deu antes era ruim. Era bom e foi muito bom por 3 anos. Mas esse lugar, a partir desse momento, a partir de alguns momentos atrás, de alguns dias atrás, é o novo lugar para nós chamarmos de casa. É o lugar para a gente continuar dizendo que nós estamos estabelecendo nessa cidade e nas ruas dessa cidade um lugar seguro para as pessoas ancorarem, para as pessoas pertencerem. Deixa eu te dizer uma coisa, você que é daqui e você que não é daqui, nós erraremos muitas vezes em transformar esse lugar num lugar seguro para ancorar. Mas nós estamos altamente comprometidos com isso. Eu aprendi uma frase com o meu pastor quando ele veio alguns dias atrás, que ele falou assim: Fernando, você precisa errar rápido. Porque quando a gente erra rápido, a gente corrige rápido, a gente acerta rápido e a gente segue rápido. Porque existe uma constância sobre nós aqui. Nós vamos errar. Faz sentido para você? Se não, eu já ia te fazer um convite para sair voando e ir para o céu, ser angelical. Não, mas faz sentido para todos nós. Eu achei que Deus estava me presenteando a partir do momento em que eu enxerguei esse lugar, que nós conversamos com a base da igreja, que nós conversamos com a tesouraria. Eu pensei que Deus estava nos presenteando quando a gente fez uma reunião de membros por vídeo no sábado para tomar a decisão. Eu até pensei que Deus estava nos presenteando, nos trazendo para cá. Mas eu percebi uma coisa. O melhor presente que Deus podia me dar é perceber que Ele me deu o privilégio, a honra de pastorear uma igreja incansável, imparável e inquebrável. Porque os meus presentes passaram a ser presentes de pessoas que de quarta até hoje saíam de casa a hora que dava e voltavam para casa depois da 1 da manhã. Algumas depois das 2. De ontem para hoje, especificamente 20 pessoas depois das 3:30. Um time, uma família, um bando de doido. Imagina assim a cena: 3 horas da manhã, frio, inverno, 20 pessoas numa igreja. Um dos caras levanta, vai embora, vai embora. Aí me manda uma mensagem, me liga. Não atendi, me mandou mensagem: quer sorvete? Falei, o cara tá me zoando, né? Não é possível. Aí o cara chega aqui com sorvete pra gente comer. A gente comeu sorvete aqui essa madrugada, gente.
Mas aí um dos caras que estavam aqui falou: pensa uma coisa aleatória. Eu nunca ia imaginar que eu ia estar numa madrugada de domingo, depois das 3 da manhã, dentro de uma igreja no inverno, comendo sorvete gelado. E é isso. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Diante da palavra do Senhor que Ele nos deu de 3 meses em 3 anos, eu estou começando a perceber que 3 meses não é necessariamente literal. Eu jamais vou tentar me comparar à grandeza de Jesus. Não é isso que eu estou fazendo. Na verdade, eu estou falando que estou falando da igreja dele. Mas Jesus profetizou sobre um templo que seria destruído e reconstruído em 3 dias. Nós não somos Jesus, nós somos esse templo hoje, porque somos morada do Espírito. Mas nós edificamos 1 em 4. O presente que Deus me mostrou não foi prédio. Foi uma degustação do que uma igreja é capaz de fazer quando ela decide fazer. Então, se nós, como uma igreja pequena ainda, somos capazes de fazer tudo o que nós fazemos, e, gente, talvez você não consiga imaginar a dimensão. Tudo bem, você não estava aqui, você nem sabia que a gente estava se mudando, eu sei que você ajudaria. Talvez você não pôde, você teve que trabalhar, você teve outros compromissos. Está tudo certo, está tudo em paz. Esse lugar é para ti, é seu, você faz parte dele. Está tudo certo. Mas se você não consegue imaginar a dimensão da carga de trabalho que teve, eu quero te dizer uma coisa, cara. Eu ainda não consegui expressar em palavras o tamanho do esforço que essa igreja fez. E esse, para mim, foi o meu presente de 5 anos. Obrigado. Obrigado por todas as pessoas que oraram, que decidiram, que limparam essa igreja de noite, no frio, com água, jogando água no chão e com mangueira. Por todas as pessoas que puxaram incansavelmente coisas e subiram em lugares altos que eu não consigo subir porque eu tenho medo. Mas de coração, obrigado. E falando sobre o tema de hoje, que é a última mensagem do mês, nesta série, um altar em obras. Talvez você ache que está tudo pronto, talvez você tenha percebido detalhes a melhorar. Deixa eu te dizer uma coisa, as 2 percepções estão certas, está tudo pronto, e nós continuaremos sendo melhores, e nós vamos melhorar mais coisas aqui, e possivelmente na próxima semana você vai enxergar uma igreja ainda melhor do que a igreja que você enxergou hoje. Sabe por quê? Porque a igreja do Senhor permanecerá para sempre em obras. Então hoje nós fizemos um passo a mais em algo que o Senhor está fazendo em nós, e amém, eu sou grato por isso, e eu acho que você também. Mas nós estamos construindo algo, amém? Então, se nós começamos falando sobre um altar de oração, onde nós falamos com Deus, e se depois nós entendemos um altar de devoção, onde nós nos tornamos para Deus, nós lembramos de um altar que move o céu, aonde nós agimos com fé, e posterior a isso nos tornamos um altar que transborda, onde depois de falar, depois de nos tornar, depois de agir, nós fluímos a partir de um altar que transborda. Vivendo a realidade de um novo altar, que nós falamos na semana passada, hoje nós vamos entender a grande verdade de que, mesmo estando diante de um novo altar, mesmo estabelecendo neste lugar um novo altar, nós nunca terminaremos aquilo que nós estamos começando até que Ele venha. A minha pergunta, entendendo que esse altar não é um altar inacabado ou deficiente, pelo contrário, esse altar está lindo fisicamente e espiritualmente, esse é o altar de Deus. Nós precisamos tomar uma decisão aqui, junto com o Senhor, de viver em constante transformação e aperfeiçoamento pelas mãos dEle, que é o grande arquiteto de tudo. Pergunto a vocês vão embarcar junto nessa? Tá bom, tem alguns améns aí.
Nós precisamos lembrar que a fé não é construída por esses lugares, apesar de que eles são muito importantes para nós. Nós geramos uma expectativa gigante com esse momento, com esse tempo que nós estamos vivendo hoje. Mas a coisa mais incrível do mundo, para mim, é poder ver vocês. É poder nos enxergar e ver aquilo que o Senhor está fazendo em nós e a partir de nós. E para eu parar de misturar o prólogo da mudança com o tema da mensagem, eu quero usar o nome de 3 pessoas para agradecer a todas as pessoas que contribuíram de alguma forma, qualquer forma. Ah, mas eu só orei. Ah, mas eu só peguei uma cadeira. Ah, mas eu não... Cara, o que tu fez foi importante. Ah, mas eu não fiz nada. Você está aqui e isso é muito importante. Mas eu quero, em nome de todos, honrar 3 pessoas. A primeira pessoa que eu quero honrar é o Edelmar, que vocês não conhecem, mas ele é da orquestra, ele esteve aqui, ele é um amigo nosso, e esse altar expandido só existe porque ele doou praticamente toda ele doou toda a madeira estrutural desse lugar. Então coloquem esse nome nas orações de vocês, porque vejam bem, Deus usou pessoas e está usando pessoas que não participaram da conexão, que não são membros, mas que Deus está mandando para ser família junto conosco. Vocês estão percebendo quão grande Deus é? E quão irrestritas são as barreiras de Deus em relação à sua igreja? A segunda pessoa que eu quero honrar é o Pet, que veio 2 vezes lá de Carazinho para ajudar a montar essa estrutura elétrica. Bicho, fantástico. E a terceira pessoa que eu quero honrar aqui, em nome de todos nós, é o Dani. Dani. Cara, o Dani, sim, assoviou, chupou cana, comeu paçoca e falou farofa ao mesmo tempo aqui. Sério. E em nome dessas pessoas que eu quero honrar aqui, eu quero honrar todos vocês que estão aqui, visitantes, familiares de membros, pessoas que congregam conosco, nosso staff, todos que estão aqui, os líderes de base, a nossa diretoria, todos, porque Deus está fazendo uma coisa grande, porque a partir de nós. Você crê nisso? Amém. Então vamos lá. Falando sobre um altar em obras, eu quero falar sobre algumas coisas, alguns pontos importantes a respeito desse altar. O primeiro deles, eu percebi que vocês são fantásticos. Um altar em obras celebra momentos de construção. Tem muitas pessoas que têm resistência com mudança. E deixa eu te dizer uma coisa, algumas vezes eu também tenho. E você não é o fio do cão por causa disso, tá? Fique em paz, tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas a resistência à mudança é porque isso tira a gente da zona de conforto. É melhor ficar em casa relaxando do que ficar a 4 metros de altura pendurado num negócio e ainda cogitando a possibilidade de botar uma escada em cima do andaime. É confortável pra gente não ter que fazer a loucura que a gente fez aqui e fazer qualquer outro rolê. É confortável. Mas Deus não nos chamou para fazer somente coisas confortáveis. Deus não nos chamou para fazer coisas somente que nos colocam nas posições que nos trazem conforto, alívio, refrigério. Pelo contrário, muitas vezes, você sabe, isso às vezes é até uma armadilha para nós. Porque a gente acha assim, se eu tiver paz eu vou fazer. Mas a Bíblia também diz que Jesus veio e não veio para trazer paz. Jesus disse que ele viria para trazer guerras. E é estranho falar isso porque ele é o maravilhoso conselheiro, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Não é? Mas vamos falar entre nós aqui. Quantas guerras a gente luta, não é?
Algumas são pessoais, algumas são da vida, mas muitas pessoas, talvez aqui nós não soframos tanto isso, mas muitas pessoas estão em verdadeiras guerras por causa do Evangelho. E não são guerras humanas, são guerras espirituais, em lugares onde as pessoas são perseguidas, onde elas não são aceitas para expressar a sua fé. Mas a verdade é que celebrar momento de construção nos coloca numa posição de estar felizes, embora cansados, de estar animados, embora com dores musculares. Faz sentido para você? Porque crianças fazem aquilo que é instintivo, mas homens e mulheres, pessoas adultas, eles fazem aquilo que precisa ser feito. E fazendo o que precisa ser feito, deixa eu dizer uma coisa, ainda é possível celebrar. Ah, mas eu estou cansado, e daí? Ah, mas eu estou com problemas. Bem-vindo ao mundo. Todos nós temos problemas para resolver, mas deixa eu dizer uma coisa, a nossa vida não é os problemas. Isso faz sentido para você? Jesus, capítulo 2, João capítulo 2, versículo 19, Jesus fala sobre a destruição do templo. Quando ele está trazendo uma dura palavra diretiva aos fariseus, ele fala: destruam esse templo, e em 3 dias levantarei ele de novo. Os judeus replicaram: este templo levou 46 anos para ser construído, e tu o levantarás em 3 dias. Mas Jesus estava falando de si mesmo. Então eles estavam preocupados com uma edificação, mas Jesus estava sobre paredes, sobre prédios. Mas Jesus estava falando para eles sobre um altar vivo. O que nós precisamos entender, cara, em um altar em obras, cada tijolo já colocado, ou cada tijolo que vai ser colocado, é para Jesus. É para o louvor dele, é para a glória dele, é para a expansão do reino dele. Mas isso não é o mais importante. Você é. Você é. Porque esse prédio perde o sentido se vocês não estiverem aqui. Cada um de vocês. Pessoas são mais importantes do que coisas. E a presença de Deus é mais importante do que prédios. Então, embora nós estejamos em uma igreja que está parcialmente em obras, tem coisas que a gente vai fazer aqui ainda. Mas calma, não vai ser mais na mesma velocidade e intensidade, tá? Prometo. Pelo menos nesse mês. Pelo menos nesse mês. Mas a beleza não está no que está pronto. A beleza está no que Deus está fazendo. A beleza está em perceber um lugar de habitação da presença de Deus. Em Salmos 84, 10, Davi mostra entendimento sobre isso. Porque ele fala assim: porque um dia nos teus átrios vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Preferia estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. O que é mais importante? A presença do Senhor. A presença do Senhor nos lugares onde nós estamos, e a presença do Senhor em nós, é a coisa mais importante do mundo. Você entende isso? Um altar em obra celebra a presença de Deus agora. E isso nos leva a compreender que esta beleza da fé reside em lugares imperfeitos, com pessoas imperfeitas, mas com um coração decidido a se entregar a Deus. Como é que está o seu coração? 2. Um altar em obras está sendo lapidado. Assim como esse templo precisou de adaptações, ainda precisa de reformas. Nós vamos fazer. Nós também precisamos. Deus está constantemente nos moldando e nos tornando aquilo que Ele nos criou para ser lá há muitos anos atrás, quando Ele pensou em nós.
Esse processo muitas vezes não é simples, porque a lapidação que ele faz em nós não é uma lipo, não é um preenchimento labial, não é estrutural, não é estético. Apesar de que alguns procedimentos assim são bem dolorosos, o que eu quero dizer é que esses são mais profundos que o Senhor está fazendo. E exigem de nós paciência, amor, renúncia, submissão, desconstrução para muitos. Porque principalmente quando a gente passa por um momento de mudança, éramos de uma igreja, mudamos para outra igreja com uma visão diferente, éramos de uma religião e decidimos nos converter a Cristo a partir do movimento protestante. Isso nos coloca em situação de conflito. É o Senhor nos lapidando, nos tornando aquilo que Ele quer que a gente seja. Mas para a gente cumprir esse propósito de Deus para nós precisamos nos permitir ser vasos de honra. Não vou ler aqui, mas existe uma palavra do Senhor que fala sobre o moleiro, que Ele molda vasos com perfeição. Eventualmente, Ele precisa quebrar alguns para fazer do jeito que Ele queria. Isso não vai ser indolor, mas vai ser libertador, transformador e salvador na sua vida e na minha. Sabe por quê? Porque nós vivemos uma obra que começou há muito tempo, há muitos anos atrás. Uma obra que começou antes do mundo ser formado. E essa obra já acabou na perspectiva da vontade de Deus, mas ainda não se tornou plena. E o apóstolo Paulo, ele tem uma palavra de direção para nós a respeito desse assunto. Em Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, nós vamos encontrar um texto que diz assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus está fazendo uma obra que é superior a 4 dias, que é muito mais difícil do que aquilo que nós fizemos aqui, que requer um esforço muito maior do que qualquer esforço que nós podíamos aplicar com a nossa força, com a nossa capacidade, com o nosso intelecto, com os nossos recursos financeiros. Mas deixa eu te dizer uma coisa, essa obra não vai embargar. Essa obra, no momento em que Deus quiser, não vai ter que esperar alguns meses porque faltou um recurso, ou um alvará, ou um documento. Não. A obra que o Senhor está fazendo tem uma data para terminar, tem uma data de lançamento, vai acontecer, e a palavra de Deus diz que Ele é fiel para cumprir isso. Então o que nós precisamos fazer? Permitir que o Senhor faça esta obra em nós. Sabe por quê? Porque nós somos um altar em obras. Amém? Você está comigo aqui? Davi sabia disso. Lembra que nós estamos falando sobre orações de Davi nesse mês, né? Só para puxar de volta. Em Salmo 109, 23, Davi ora, e ele fala assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Você tem coragem de fazer essa oração hoje? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, aquelas coisas que eu sei e que as outras pessoas não sabem. Conhece os meus pensamentos, os pensamentos que você não expressou em palavras e atitudes, mas que Deus sabe. E se for mal, tira de mim. Aqui está a consciência de alguém que entende que é um altar em obras e que precisa ser lapidado. Nesse altar, a nossa própria vida precisa se tornar uma tela divina, que as pessoas assistem. Se a sua vida, se o seu corpo fosse o TikTok de 30 segundos, 15 segundos que você assiste rolando a tela para cima toda hora, se chegasse o videozinho, pum,
da sua vida, o que as pessoas veriam em 15 segundos? O core da nossa vida, o cerne, a coisa mais importante. A decisão de querermos ser lapidados pelo Senhor passa por esse crivo. Por isso é doloroso. Porque fere a gente. Porque leva a gente para um caminho de tomar uma decisão de priorizar aquilo que o Senhor priorizou. De tornar como importante aquelas coisas que o Senhor disse que é importante. Não as coisas que a gente gosta ou quer. Às vezes a gente tem a jesuicidência de dar um match. A coisa que eu gosto muito é a coisa que Deus quer. Eu até duvido se nesse caso já não foi o próprio Espírito Santo fazendo as coisas, tá? Talvez seja. A gente só não percebe. Mas nesse altar a nossa vida é uma tela. O que nós fazemos? Devemos permitir que o Senhor torne imperfeições em pontos fortes, para que o nome dele seja glorificado. Amém? Terceira coisa que eu quero falar sobre esse altar em obras é que ele cresce junto. Nós precisamos entender que nós somos uma família em crescimento contínuo e adaptação. Alguns com 2 anos, alguns com 10 anos, alguns com 30 anos, alguns com 70 anos. Não interessa. Não interessa se essa idade é a idade de fé ou se é a idade física, biológica, sei lá como é que você quer chamar. O que importa é que uma família que cresce junto entende as diferenças de idade, de fé, de fase, de maturidade de fé, de tudo. E nós estamos nesse lugar, como um corpo, em obras. Estamos em constante crescimento. Misturando as palavras. Estamos em constante crescimento. Só que sabe uma coisa muito comum em ambientes de crescimento? A adaptação. Nós precisamos ter a capacidade de nos adaptar. Vou te dar um exemplo muito simples. Olha para cima. Olhou? Nossos movies estão iluminando a nave da igreja. Por quê? Porque a gente não teve tempo para fazer a instalação da parte de iluminação que é da nave da igreja. Isso é uma adaptação. Tem gente que chamaria de gambiarra, mas não dá bola. Não dê bola para essas coisas. Mas é uma adaptação. Nós precisamos ter a capacidade de nos adaptar. Por quê? Porque a primeira coisa que acontece quando o que a gente quer que aconteça não acontece é a frustração, o desespero, a ansiedade. Mas nós somos seres capazes de adaptar. Nós somos seres humanos que aprendem rápido. Todos nós aprendemos rápido. E a nossa capacidade de aprender rápido precisa nos colocar num lugar onde a gente consegue se adaptar. Em alguns casos, essa necessidade de adaptação, ela gera tumultos internos. Alguns tumultos internos levam até umas 2 horas para resolver uma conversa, por exemplo, para decidir aonde é o meio do palco. Quem estava aqui viu. Mas isso tudo nos coloca em um lugar. Esse processo todo que nós vivemos todos os dias na nossa casa, no nosso trabalho, nas ruas da cidade, na igreja, nos coloca num lugar de aprender a ser flexíveis, a viver compreensão mútua, a saber perdoar, a decidir viver um nível de compromisso renovado, de caminhar com as pessoas, de ver da pessoa que sabe mais, ver a pessoa que sabe menos fazendo uma coisa tudo errada e não matar a outra pessoa, e ir lá ajudar. E eu vi tanto isso nessas 4 noites e dias aqui. Vocês não têm ideia. Eu vi muito isso.
Sabe por quê? Porque o Senhor está nos juntando como pedras vivas na construção de um altar que, como nós já falamos, transborda. O que é transbordar? Fluir. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz: vocês também, como pedras vivas, estão sendo edificados como casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Em Efésios, capítulo 4, versículo 16, diz lá: dele, todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Quanto mais lento o crescimento, mais fácil lidar com ele. Quem tem filhos aqui que cresceram rápido na fase da infância? Ou se você foi essa criança que cresceu rápido, que lembra? Levanta a mão aí se tem alguém. Tem algumas pessoas. Algumas, talvez vocês vão notar, vão lembrar se aconteceu. Mas às vezes as crianças sentem dor, sabia? Por causa do crescimento rápido. Aí vem aquela frase que diz: crescer dói. Não é tipo assim, crescer dói porque é um processo emocional. A gente fez isso. Mas o termo crescer dói é por causa das crianças que às vezes cresciam lá e sentiam dores de crescimento. E essas dores de crescimento, elas vêm para nós também. Mas a grande importância está aqui, ó. Pelo auxílio de todas as juntas. Nós, como corpo de Cristo, ao viver um crescimento, uma ampliação, uma mudança, olhando para um reino em expansão, nós queremos ser uma igreja que vai salvar todos. Olhando para isso, nós precisamos entender uma verdade: nós vamos crescer, nós estamos crescendo, mas crescer dói. Como que a gente faz para diminuir essa dor? Como que a gente faz para conseguir fazer isso tudo funcionar de forma linda, como o Senhor tem plano? Se nós estivermos juntos, se nós formos como um corpo que anda junto. Um dedo não pode cortar o outro, gente. Nós precisamos andar junto. Davi celebrava a beleza e a bênção da unidade das pessoas. E ele chegou a expressar isso em um de seus salmos. Em Salmos 133, 1, ele diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Eu falei em algumas mensagens atrás, pensando em um ambiente de construção, a união é como o cimento que conecta todos os tijolinhos de um prédio, que faz as coisas se ligarem. Nós precisamos viver em unidade de igreja. Se nós formos esta igreja junto, lembra, né? Juntos até o fim, amém? Se nós formos de verdade essa igreja, o que mais nós conseguiremos fazer juntos? Gente, a gente precisa tomar uma decisão muito importante, que envolve fé, que é decidir salvar essa cidade para Jesus, de verdade. Se isso for a coisa que mais queimar no nosso coração, nós vamos ganhar todas as pessoas para Jesus. Nós vamos conseguir trazer para a realidade, cada vez mais, com mais força, a missão da igreja, que é de tornar o nome de Jesus verdadeiramente conhecido. Eu não consigo sozinho. Eu preciso fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão comigo nessa? Porque eu tenho certeza, cada vez mais, a cada dia, a cada nova necessidade que nós vencemos como igreja, eu tenho uma certeza, que se nós estivermos juntos, nós vamos conseguir. O que não pode acontecer é um dedo ser amputado do corpo. Isso não pode acontecer. Nós não podemos deixar. Amém?
4. Um altar em obras precisa de um mestre, possui um mestre. Toda obra, toda grande edificação precisa de um mestre de obras. Um mestre de obras, ele entende realidades que a gente não entende. Ele é capaz de resolver coisas, situações, planejar coisas que nós não conseguimos no ambiente de obra. Esse mestre precisa ser o nosso Deus. Se nós fizermos sozinhos, nós falharemos. Ele é quem guia, Ele é quem sustenta, Ele é quem aperfeiçoa a obra de Deus nessa igreja. Sem Ele, tudo perde a alegria, a força, a luz, o sabor. A nossa confiança de que nós vamos expandir está numa única base: Deus é conosco. Sem isso, tudo perde o sentido. Eu vou reler um texto que nós também lemos aqui, quando nós falamos sobre um altar que move o céu. Em Salmo 127:1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. A pergunta que nós sabemos a resposta: o Senhor está edificando essa casa? Glória a Deus. Essa precisa ser a nossa razão de oração, de clamor, de busca, de jejum. Senhor, edifica essa casa, edifica essa igreja. E para onde vai estar os nossos olhos? É uma resposta simples também. Em Hebreus 12:2 nós encontramos a resposta disso. Diz assim: olhando firmemente para o mestre de obras, para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Jesus Cristo é tudo que nós precisamos. Ele é toda a direção que nós buscamos. Davi entendia isso. Você quer ver? Vamos ler juntos aqui, Salmos 121. Salmo 121:3. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O nosso Deus não dorme. Você já deve ter ouvido isso várias vezes, né? Então nós temos uma confiança de que esse mestre, ele está sempre presente em toda a boa obra que nós estamos fazendo. Se o que nós estamos fazendo é para Ele, Ele está lá. Se o que nós estamos fazendo é a vontade dEle, Ele está lá. Se Deus nos deu um propósito, Ele também vai dar uma provisão. Você acredita nisso? Então o que cabe a nós? Termos um olhar para um Deus que está sempre conosco. Porque de verdade, entendendo Ele como nosso mestre, o que o mestre faz? Ele ensina. Ele dá a direção. E em Salmo 138:8 diz: o Senhor aperfeiçoará o que me diz respeito. A tua benignidade, ó Senhor, dura para sempre. A tua bondade dura para sempre. E não desamparas as obras das tuas mãos. Esse mestre que está conosco, ele não é um supervisor. Ele não é um cara que quer ver se você está fazendo certo ou errado para te demitir, pagar o teu salário ou te dar uma promoção. O maior exemplo de um líder está relacionado com um líder que está junto. Deixa eu te dizer uma coisa: em tudo que nós fazemos, Deus está junto. Em tudo que Deus nos vocaciona, Ele faz conosco. E tudo que Ele nos envia, Ele vai atrás, ao lado, na frente, em todas as direções, junto conosco, a nosso favor. Sabe por quê? Porque tem uma coisa que Ele está preocupado: com a obra-prima dEle. E eu não quero que essa mensagem seja uma mensagem egocêntrica, porque isso fala mais sobre Ele do que sobre nós. Mas Ele decidiu nos tornar esta obra-prima. Porque a obra-prima do Senhor,
aquilo que ele decidiu fazer com as suas mãos. Não foram prédios, não foram planetas, nem estrelas. As estrelas, aos planetas, as águas, as terras, ele deu uma ordem. Mas ao homem, ele pegou do pó da terra. Então, eu me permito me sentir, como igreja, de forma de grupo, não individual, uma estrelinha de Jeová. Como igreja. Amém? Por último, mas não menos importante, um altar em obras tem um propósito. Por que você faz uma cozinha? Alguém grita aí. Para cozinhar. Por que você faz um banheiro? Não fala, tô brincando. Mas um quarto, normalmente para dormir. Uma sala de estar, para ter um momento de família, para assistir uma TV, para receber visitas. Por que você faz uma churrasqueira? Para fazer carne, para assar carne. Por que nós fazemos uma igreja? Precisa ter um propósito, por favor, que não seja assistir a um culto no domingo. Por favor, que o nosso propósito não seja gerar um lugar para ouvir uma música boa e uma palavra que talvez faça sentido para alguns e para outros não. Esse não pode ser o nosso propósito. Não pode. O nosso objetivo com esse altar em obras não é uma perfeição estética. Nós viemos para cá com uma visão. E essa visão ela está conectada com um propósito. E esse propósito está conectado com o reino de Deus, a alcançar pessoas para Ele. Salvar pessoas em nome de Jesus. Então nós precisamos ter uma consciência de propósito, primeiro, para depois entender que a realidade de um altar em obras não impede um altar que transborda. Enquanto nós estamos construindo, estamos operando. Enquanto o Senhor está nos lapidando, nós estamos o proclamando para os povos. Jesus disse em João 15: eu sou a videira, vocês os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem ele nós não podemos fazer nada. Transbordar é estar preocupado com esse fruto. Edificar esse altar está conectado com como cuidar desse fruto, como receber. Olha o que Davi fala sobre o propósito. Em Salmo 67:1: Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho, e entre todas as nações a tua salvação. Deus, tenha misericórdia de nós e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. A partir da graça do Senhor nos dá a grande honra, o privilégio de ter a capacidade de gerar no outro uma confusão, de ele olhar para nós e ver Cristo, de ser confundido com o Senhor que nós servimos. Você tem a honra e o privilégio de, a partir de um olhar terceiro, permitir a este terceiro um encontro com Jesus. Você percebe a grandeza disso? De ser confundido com Ele. De alguém olhar para você e dizer assim: cara, ele parece com Jesus. Você percebe isso? Você percebe o quão grandioso isso é? Porque a obra de Deus em nós é para que os outros vejam, não o quão abençoado nós somos, mas o quão abençoado eles serão a partir de nós. Então não é, olha para mim como eu sou de Jesus.
Eu não tenho prata nem ouro. Pega a tua maca, papel, levanta desse chão e vai embora, anda ao aleijado. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É ser uma bandeira de paz em um mundo de guerras. É ser um copo de água gelada em um dia muito quente e escaldante. É ser um analgésico às pessoas que estão com dor. É levar alegria às pessoas entristecidas. É distribuir uma paz que Deus dá, que excede todo entendimento. A partir de nós, as pessoas encontram os atributos de Deus para elas. Não é esperar pela perfeição para transbordar, mas é se envolver em um processo dinâmico onde nós distribuímos a graça que Deus está nos derramando. Se coloca de pé para você achar que eu estou acabando. Agora é o momento em que o time de louvor fica bravo comigo por causa das escadas. Vocês têm que me amar. Que mês fantástico. Que noite incrível. Que tempo grandioso nós estamos vivendo, gente. E que honra para nós receber vocês que nos visitam. Porque tudo isso que nós estamos pensando em fazer, construir, em gerar nesse prédio e em nós, a partir de nós, é para que você seja abençoado e nós também, como membros. O nosso olhar, a nossa intenção, o nosso propósito é ganhar todas as pessoas para Jesus. É ser um sacerdócio a quem não recebeu a palavra, não confessou Cristo. Enquanto nós estamos nesse movimento, em obras, como uma igreja em movimento, a grande questão é, para ir para o fim, não espere pelo ambiente perfeito, pelo dia perfeito, pela hora perfeita, pelo momento ideal, para adorar, para servir, para se entregar a Deus, para se arrepender de seus pecados, para começar de novo. O momento é agora, agora, já passou de novo, agora, perdeu 4 vezes já. Você está entendendo? Você não precisa, gente do céu, vou tirar o chapéu aqui, que agora não tem mais risco de acidentes. O que eu estou querendo dizer é que Deus não precisa de um tempo, cronos, para fazer as coisas que Ele quer. Então, quanto tempo você acha que Ele precisa para fazer o Kairos ser realidade no cronos? Kairos, tempo de Deus, cronos o nosso. Nenhum. Ele criou o tempo. Uma única coisa precisa acontecer: Ele determinar. Você entende a grandeza disso? Ele só precisa dizer, faça, e vai se fazer. Você quer um exemplo disso? Lê Gênesis 1. Só não me diz que você está lendo a Bíblia e não chegou lá ainda, tá? Que daí eu vou ficar triste. Não dá. A obra mais importante é aquela que Deus está fazendo em nós. É a obra que Deus está fazendo se gerar no nosso coração e na nossa alma. A coisa mais importante que Deus está fazendo é nos conduzir a um lugar onde nós decidimos amá-lo por toda a eternidade e assumir um compromisso com esse amor que transborda a partir de uma igreja que é como nós. Mas deixa eu dizer uma coisa, nós podemos ser melhores. Isso faz sentido para você? Nós podemos ser melhores. Nós podemos ser mais fortes. Nós podemos ser mais expressivos. Nós podemos aumentar a nossa capacidade de alcance. Existe uma realidade espiritual derramada sobre nós que nos permite ganhar uma cidade para Jesus. A questão é, o que você quer fazer com isso? Nós precisamos entender que cada martelada, cada parafusada, cada coisa que a gente faz nessa obra, cada detalhe desse nosso novo tempo importa. Cada decisão, cada atitude que nós estamos tomando aqui agora importa em toda a eternidade, na nossa eternidade e na eternidade das pessoas que serão expostas a nós.
que a alegria da construção de uma igreja, sim, mas do reino de Deus, seja a nossa canção, que a fidelidade de Deus seja a certeza, a força motriz que nos move. Por que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo? Por que nós estamos assumindo um compromisso de aluguel para o ano que vem, que a gente não tem recurso para pagar? Você não se assustar só um pouquinho. Porque nós cremos que Deus é fiel. Então, se Deus é fiel conosco, nós tomamos a responsabilidade de ser fiel com Ele em tudo. Seja na nossa adoração, no nosso serviço, na nossa generosidade, no nosso dízimo e oferta, em tudo. E para quê? Para que a gente viva a grande expansão, para que a gente não só clame por uma terceira onda, como muitos fazem, para que a gente não só clame para que Deus derrame do seu Espírito sobre todos os povos, não, para que nós sejamos o derramamento desse Espírito aos outros, a partir de um Espírito que está em nós. Nós precisamos tomar uma decisão de, a partir de receber e entender um propósito e uma visão, andar em direção a eles. Então eu quero dizer uma coisa para vocês, para nós encerrarmos aqui. Eu quero dizer, seja muito bem-vindo a um altar que estará para sempre em obras. Amém? Senhor, nós te damos graças, nós te bendizemos, nós glorificamos o teu nome, Pai, e te apresentamos, Senhor, cada centímetro quadrado desse prédio. Mas mais importante do que o prédio, que as coisas que estão expostas aqui, nós queremos apresentar as nossas vidas como um altar em obras diante de Ti, Senhor. Por favor, que o Teu Espírito Santo conduza-nos como esse altar, nos tornando aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Por favor, Jesus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas transgressões, Senhor. Perdoa aquelas coisas que nós fizemos, os nossos pensamentos ruins. Perdoa, Senhor, aquelas coisas que talvez na nossa capacidade de Te entender a gente veja como algo que nos afasta de Ti. Mas, Senhor, que seja um tempo de viver um altar que está sendo aperfeiçoado pelo Seu poder, aperfeiçoado pela Sua graça. Senhor, que essa noite seja uma noite onde a gente tome uma decisão, a decisão de ser um vaso nas Suas mãos, a decisão, Senhor, de permitir de verdade que o Senhor nos conduza para um propósito, para um caminho. Senhor, nós queremos, Pai, não por mania de grandeza, nós queremos ser uma igreja de 100, nós queremos ser uma igreja de 500, nós queremos ser uma igreja de 2.000, nós queremos ser uma igreja de 10.000, nós queremos ser uma igreja, Senhor, de 20.000 pessoas. Pai, essa cidade tem 220.000, nós não vamos parar até existir uma cidade rendida, entregue a Ti. Por favor, Jesus, levanta mais pessoas corajosas nesse lugar. Levanta mais pessoas, Senhor, dispostas a viver essa verdade transformadora. Em nome de Jesus. Eu quero fazer 2 perguntas rápidas aqui. A primeira: existe alguma pessoa aqui, as luzes estão apagadas, ninguém está olhando para você, fica tranquilo, eu não vou pedir para você vir aqui na frente. Eu quero saber só se existe alguma pessoa que nunca formalizou a sua decisão por Jesus, que nunca afirmou em um culto como esse, uma decisão pública de confissão de fé e de se entregar a viver uma vida para Ele. Se você é essa pessoa, você só precisa fazer uma coisa: levantar sua mão o mais alto que você puder. Eu só quero saber que você está aqui. Amém? Existe alguém aqui que está tomando uma decisão por Jesus nessa noite? Eu estou vendo uma mão levantada. Tem mais? Eu vou fazer uma segunda pergunta. Tem alguma pessoa aqui hoje que já tinha tomado essa decisão há algum tempo, mas os ventos da vida levam a gente para outro lugar, você desanimou na sua fé, a sua fé esfriou, você se afastou da igreja, foi por outros caminhos, mas nessa noite você toma uma decisão intencional de se reconectar, de se religar com Jesus a partir de agora. Eu só preciso que você levante sua mão para saber que você está aqui. Tem alguém que quer se reconciliar com o Senhor? Tem alguém que quer voltar para os braços do Pai essa noite? Só quero saber que você está aqui. Levanta a mão, por favor. Amém. Pai, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é um Deus que salva. E essa noite é noite de salvação, Jesus. Obrigado, Senhor, que o Seu Espírito Santo ministre todos nós, mas também aqueles que tomam essa decisão por Ti. Por favor, Jesus, que esse lugar
seja um lugar aonde o Senhor continua salvando, operando, transformando pessoas. Senhor, nós te amamos, nós te adoramos e te pedimos, Pai, faça toda boa obra em nós.